18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6 horas e 1 minuto em Manaus e você continua no melhor Mix do Brasil, começando pra você mais uma edição do 18 horas. Alô, Karine. Olá, Carlão, boa noite. Boa. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, seria interessante se você participasse conosco do programa 18 horas, hein? Eu gostaria, inclusive, que você participasse. Anote aí, 994887592 é o nosso WhatsApp que tá valendo a sua participação, Karine. Exatamente, a gente quer saber a sua opinião sobre os assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e tá valendo também sugestão de assunto. Sim. Tá valendo a sua participação para você que também nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Participa, manda a sua mensagem de texto. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Rios da Amazônia começam a encher. De ontem para hoje, o Rio Negro subiu mais 5 centímetros. Procon faz fiscalização em postos de combustíveis em Manaus. Em Manaus, 94% dos consumidores estão se preparando para comprar na Black Friday. Lançada a nova pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. Legal, 6 e 2, mais uma vez, boa noite pra você na sintonia certa, você sempre aí no melhor Mix do Brasil, nos fazendo companhia, vamos juntos até às 7 com esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 15 de outubro de 2024, você confere agora em No Ar 18 horas. 18 horas. Olha só, a estiagem mais severa da história do estado está finalmente chegando ao fim, Karine e ouvintes. Olha aí, o nível do Rio Negro em Manaus começou a subir e já aumentou 5 centímetros desde domingo, hein? Exatamente, Carlão, e não é só por aqui, tá? O Rio Solimões, em Tabatinga, também registrou uma alta significativa de 11 centímetros. No Rio Amazonas, em Itacoatiara, a água também voltou a subir, indicando que chegamos aí ao fim de mais um período de seca extrema. Olha só, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Amazonas comemora o fim desse período crítico, apesar da seca de 2024 ter sido a mais grave dos últimos 122 anos, a indústria e o comércio de Manaus conseguiu atravessar aí essa fase sem desabastecimento, Karine. Como a gente falou aqui no 18 horas, né? A iniciativa privada, ela sim se organizou, se antecipou, se preparou, se antecipou, investiu para não ter prejuízos, tanto que a gente noticiou aqui que o polo de duas rodas, as motos, né? O polo industrial de Manaus registrou o maior aumento de produção de motos em 12 anos. Quer dizer, eles conseguiram se organizar, investir nisso e passou muito que bem. E é claro, principalmente pelos investimentos dos operadores portuários. Eles garantiram a logística e abastecimento investindo em portos temporários para manter o fluxo de mercadorias em Itacoatiara. Vamos entender essa logística agora na reportagem de Odiné Araújo. No dia 9 de outubro, o Rio Negro em Manaus atingiu a menor marca dos últimos 122 anos, 12 metros e 11 centímetros. As águas permaneceram nessa marca até o sábado. Já no domingo, o Rio Negro começou a subir timidamente 1 centímetro por dia. Na segunda-feira, subiu mais 1 centímetro. E nessa terça-feira, as águas subiram 3 centímetros, totalizando 5 centímetros a mais no nível do rio. A subida das águas está sendo comemorada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, SEDECT, que desde o início da estiagem, no dia 23 de junho desse ano, acompanha o movimento das águas. Para o secretário da SEDECT, Serafim Corrêa, a estiagem desse ano foi pior do que a de 2023. Mas além de o Estado ter se preparado melhor para enfrentar a seca, a atuação da iniciativa privada evitou o desabastecimento na capital. Principalmente os operadores portuários, que foram fantásticos, que fizeram investimentos para deslocar 2 portos temporários de Manaus para Itacoatiara e com isso criar a possibilidade do transbordo que evitou qualquer crise em Manaus. Não está faltando absolutamente nada em Manaus e isso está assim em decorrência das ações do governo federal, estadual e também dos operadores
operadores portuários a quem eu cumprimento e agradeço, porque todos contribuíram para esse momento, mas quem colocou investimento, quem colocou recursos foram os operadores portuários. Os portos temporários em Itacoatiara foram instalados pelo Grupo Chibatão e Superterminais. A subida das águas no Rio Negro, em Manaus, de acordo com Serafim Corrêa, secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, significa que os demais rios também já começaram a subir. Agora eu creio que o pior já passou. Estamos no 3º dia em que as águas sobem no Rio Negro. E se elas sobem no Rio Negro é porque elas subiram também nos Solimões, no Encontro das Águas, e isso já se reflete em Itacoatiara. Hoje o Negro amanheceu com 3 centímetros a mais e o Rio Amazonas em frente a Itacoatiara com outros 3 centímetros. Portanto, apesar da estiagem ter sido pior do que a do ano passado, este ano nós estávamos mais preparados. Devido à seca no Amazonas, os empresários estão pagando até R$32 mil para transportar contêineres com mercadorias até Manaus. O valor é mais que o dobro do que foi cobrado durante a seca do ano passado, segundo os empresários. É a chamada taxa da pouca água, que é cobrada temporariamente por transportadoras de cargas em contêineres quando os rios estão extremamente secos e as condições de navegabilidade exigem adaptações. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, essa seca ainda continua causando dificuldades no manejo do pirarucu em Carauari, uma das principais regiões de pesca do estado. Com o nível dos rios muito baixo ainda, a captura e transporte desse peixe estão seriamente comprometidos. A situação preocupa pescadores e comunidades que dependem diretamente dessa atividade para sobreviver, Karine. Carlão, como a gente fala aqui, né? Que no 18 né? Vamos continuar convivendo com os impactos dessa seca histórica durante muito tempo. Além desses desafios logísticos, a seca também segue afetando a preservação da espécie, já que o manejo sustentável do pirarucu exige condições específicas nos lagos e rios. As comunidades ribeirinhas estão em alerta e buscando alternativas para controlar essa crise, enquanto aguardam por melhores condições climáticas que possibilitam a retomada da pesca regular. Mix. Bem, Karine Leão, e ao fim de 100,7 nós vamos falar agora dos preços abusivos da gasolina. Ontem nós inclusive noticiamos aqui um pequeno aumento aí significativo, pequeno, mas significativo. Hoje os postos de combustíveis de Manaus foram alvos de fiscalização do Procon Amazonas, depois de aumentarem aí, né? Sem justificativa, Karine. Carlão, porque a gente falou do Neida, né? Daí, de repente aumentou. Que legal. Enfim, todo mundo pego de surpresa. Como a gente falou aqui, o litro passou de R$ 6,89 para R$ 6,99. E isso, claro, revoltou os consumidores. Sim. Como falamos ontem, o Procon, né, anunciou fiscalização e quer garantir que os preços estejam sendo aplicados dentro das normas. Bom, quem está acompanhando esse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo com a gente agora. Boa noite, Nathalie. Então, essa operação do Procon, ela intensificou ela identificou alguma explicação concreta para essa mudança nos preços, esse aumento, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, como vocês disseram aí para os nossos ouvintes, no último dia 12 de outubro, né, foi o presente de Dia das Crianças para os papais, né? A gente realmente foi pego de surpresa ao acordar com a gasolina 10 centavos mais cara. Muito se fala, né, sobre a gente receber um petróleo que vem de uma refinaria privatizada e toda aquela situação, mas uma explicação óbvia para essa, inclusive existe, né, a fiscalização para identificar se existe uma combinação dos preços por parte dos empresários. O Procon vem avaliando por esse lado, por essa linha. Por quê? Né? De forma abrupta, subiu de R$ 6,89 para R$ 6,99 sem nenhuma explicação. Mas o que o Procon disse pra gente hoje? Eles percorreram vários postos ontem e hoje, só que assim, o Procon, ele só consegue fiscalizar e notificar as agências, né? As agências reguladoras. Mas eles não conseguem, de fato, tomar uma providência. Porque quem, de fato, deve fiscalizar
fiscalizar e multar, né? Então, a refinaria, no caso, seria a Agência Nacional de Petróleo. E aí a gente conversou com o Jálio Frasch, ele que é diretor-presidente do PROCON aqui no Amazonas, e ele falou um pouco mais com a gente sobre esse assunto. Vamos conferir. Nós tivemos um aumento de 10 centavos no preço bomba, e isso tem um reflexo dentro da cadeia. Então o PROCON Amazonas já está com as equipes em campo, nós estamos fiscalizando e, assim como da última vez, nós vamos fazer as devidas autuações, as multas para aqueles que estão praticando de fato o preço abusivo. Mas é importante a gente destacar aqui para vocês que não basta apenas o PROCON estar na rua, não basta apenas a Comissão de Defesa do Consumidor estar na rua, o Ministério Público estar na rua, é preciso que nós tenhamos o empenho da agência reguladora. A Agência Nacional do Petróleo, ela tem, dentro do campo de competência de atuação, o maior poder de fiscalização e regulação dentro das distribuidoras e da refinaria. O PROCON Amazonas é um órgão administrativo do governo do estado, que, portanto, não explora atividade econômica. 18 horas. Então, Karine, calma, a gente ouviu aí a fala do Jálio Frasch, ele que é diretor-presidente do PROCON aqui no Amazonas, falando sobre essa investigação da possível prática abusiva nos preços do combustível aqui da nossa capital. Pelo menos 9 postos foram notificados para apresentar as suas notas fiscais para tentar explicar o porquê desse aumento e que eles não estão fazendo combinação de preços, né? É muito importante a gente frisar isso. Para isso, o PROCON deu um prazo aí para esses empresários de 48 horas. E aí, com as notas em mãos, né, o PROCON também vai analisar os preços de quanto que eles estão pagando para as refinarias e por que, né, se realmente o valor que está sendo cobrado na bomba é um preço justo referente ao valor que é pago. E aí, se o PROCON verificar que esse aumento aparentemente injustificado do preço novamente é estabelecido para o consumidor, esses empresários, eles devem ser autuados, né? E aí eles têm um prazo de até 10 dias para explicar e recorrer aí disso. Só que assim, cabe à Agência Nacional de Petróleo fazer essa fiscalização aqui diretamente na nossa capital. Ainda que a refinaria esteja, né, tenha sido privatizada, a gente sabe, não é casa da mãe Joana, né? Que não deveria ser, pelo menos, não, que eu posso estabelecer o preço que eu quero e aí todo mundo combina o preço e aí o Manauara vai ter que pagar, porque a gente sabe, combustível é um bem, é essencial, não tem como, a gente precisa de combustível. E aí o PROCON vai continuar fazendo aí essas fiscalizações e a gente, é claro, vai continuar cobrando aí uma posição da Agência Nacional de Petróleo, afinal de contas, não dá para ficar do jeito que tá. Uma explicação que seja, que a gente entenda, né? Não uma explicação que fala de várias coisas, é o tempo, é o clima, é a seca. O famoso information? Foi o que a gente ouviu ontem, né? A seca, é o clima, é a primavera, sei lá o quê. O que a gente tem... A gente não entendeu nada. O que a gente tem ouvido, o sindicato diz pra gente o seguinte, que o Amazonas tem uma refinaria, a capital tem uma refinaria privatizada e que por conta dessa situação da privatização da refinaria, a gente precisa receber combustível de outras partes do país. E que toda essa situação está mais dificultosa, né? Eles têm tido uma dificuldade maior por conta da estiagem. E a refinaria que existe aqui? Se a refinaria daqui é para abastecer aqui, como é que é? Por que a gente está pagando? Não né? Faz, né? Não faz tem sentido. Lógica, não faz sentido, ou pelo menos explicou, quer dizer, falou, mas não explicou, não é, Nathalie? Exatamente. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite, Nathalie, 6h15, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Vamos, Carlão, falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com Cíntia Blink. Cíntia está ao vivo lá no evento no Estúdio 5 do Bolsonaro, que ele veio para a candidatura, para a campanha de Alberto Neto. Boa noite, Blink. Então, como é que está o movimento aí? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa. Tá com a gente na 100.7. Muita gente, muito som. Não para de chegar gente, mas lá embaixo já tá lotado. Eu não sei onde vai caber tanta gente. Todo mundo com sua roupa verde e amarelo. Tem segurança, né, pra fazer aí uma verificação nas mulheres, outra fila só para homens. Na verdade, são várias filas nesse mesmo ritmo. O que
eu achei curioso é que aqui fora tem ambulantes que estão vendendo copinhos com o rosto da professora Maria do Carmo, Bolsonaro e capitão Alberto Neto. Eu soube também que a vice, né, a candidata vice, Maria do Carmo, já está por aqui. Já Alberto Neto e Bolsonaro ainda não chegaram, mas isso não deixa o palco vazio, não. O palco está sendo ocupado por quem está apresentando, fazendo várias brincadeiras, está aquecendo o público, como a gente fala, né? E tem muita música, viu? Tem funk conservador que só a direita entrega, tá rolando direto aqui, é grande hit. Ok, Cíntia. Certo, Cíntia. E qual a expectativa aí? E qual a expectativa para essa eleição? Para que faça alguma mudança, que tenha muita gente, de repente numa próxima pesquisa? Olha, por hora, tá fazendo muito trânsito, muita gente aqui na frente do Estúdio 5, que é o local do evento, no auditório. Bolsonaro ele vai entrar por um local diferente do que as pessoas estão entrando. É um local até que está com uma segurança reforçada, tem várias pessoas na frente. E a entrada quando tem shows, normalmente por aqui. A expectativa é que Bolsonaro faça sim diferença na urna. A gente vai às urnas dia 27 e desde o princípio, né, coloca-se a imagem de Alberto Neto a de Bolsonaro. E tem muitos apoiadores, tem muitos ambulantes, tem muito carro em volta. O Estúdio 5 tem 2 saídas, nas 2 saídas está cheio. O estacionamento aqui dentro ainda tem vaga, mas está bastante disputado. Eu mesma cheguei mais cedo, né, praticamente há 1 hora atrás, e foi difícil já estacionar. Eu imagino que agora está bem mais complicado. E apesar de toda a confusão, está organizado e há uma ideia, um clima assim, de festa nesse momento. Sim. Se isso vai reverter em voto, Karine, a expectativa de quem traz Bolsonaro da vida dele é que sim, mas a gente só vai ter como saber real no dia 27, né? Tá certo. Com certeza. Tá certo, Blink. Olha só, Blink, foram divulgados mais 2 pesquisas hoje. As 2 apontam empate técnico entre Alberto Neto e Davi Almeida. Quais são os números dessa pesquisa? Estava falando aqui, saiu mais uma, sabia? Tá rápido o negócio. Olha só, vamos começar pela primeira que saiu hoje. Nós temos a Eficaz, que aponta Davi Almeida na frente, mas na verdade todas mostram empate técnico, porque a gente está falando de uma diferença de menos de 3%. E 3% é de margem de erro, né? Indica pra gente empate. Então, Davi Almeida, segundo a Eficaz, ele fica com 45,4% dos votos, enquanto o capitão Alberto Neto fica com 43,6% dos votos. E aí nós temos os indecisos, que alcança aqui 6,8%, quase 7%. Está na mão dos indecisos, então, de acordo com as pesquisas, não só essa, como as que a gente viu ontem e as de hoje, né? Está muito emparelhado. Então, quem está em cima do muro ainda, quem está analisando, quem está vendo em quem é melhor votar, é você quem vai decidir quem vai ser o prefeito, porque está muito apertado de verdade. Isso foi a Eficaz. Nós tivemos também a Cultura, que trouxe um cenário um pouquinho diferente. Que não. Muito Ok, bem. Blink, muito obrigada, muito obrigada. Tá certo, Segue obrigada. daí, qualquer coisa a gente chama novamente. A Blink, obrigada, Blink, bom trabalho, boa noite. Ok. A Blink, antes de ir, ela analisou pra gente como é que foi o debate de ontem à noite entre os candidatos à Prefeitura de Manaus, né? O Davi Almeida, que tenta a reeleição, e o capitão Alberto Neto. Ela assistiu e deixou gravado pra gente a análise dela a respeito do assunto. Vamos conferir? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá ouvindo a gente na 100.7. É isso, tivemos um debate ontem e dá pra dizer que foi muito equilibrado a participação de Davi Almeida, que é o atual prefeito e busca a reeleição, e capitão Alberto Neto, que tenta aí ocupar esse cargo. Ele hoje é deputado federal, mas quer vir aí pro poder executivo, ser prefeito de Manaus. Os dois tiveram um momento em que um se saiu melhor, o outro se saiu melhor, ficou muito equilibrado. O grande momento da noite foi quando os dois tiveram 10 minutos
e tema livre, né? Podiam abordar ali o que entendessem que era interessante. Nesse momento, Davi Almeida conseguiu mostrar mais segurança, desestabilizar mais ali Alberto Neto, e Alberto Neto não conseguiu trazer essa ideia de que ele seria a parte do público que rejeita Davi Almeida, mas ele conseguiu se posicionar. Teve momentos em que ele brilhou, sim. No primeiro momento do debate, quando tem a apresentação, tem aquela primeiro momento que você tenta trazer o público para você, para conquistar esse voto, aí Alberto Neto se saiu melhor do que Davi Almeida. E mais lá pro final, a gente viu ficando mais equilibrado. Depois, essa briga que acontece no debate dentro da TV vai parar nas redes sociais. A gente tá falando aí dos cortes, né, que acontecem tanto de um quanto do outro, que mostram uma versão em que cada candidato se saiu melhor. E é mais difícil pro eleitor que perdeu todo o contexto da coisa saber quem é que de fato foi melhor ou não, porque tá aí naquele pequeno corte que interessa para quem fez o corte mostrar aquele pedaço. Mas foi o segundo debate desse segundo turno. Nós podemos dizer que o eleitor não consegue, o eleitor indeciso, né, aquele que ainda não sabe em quem votar, não teve informação suficiente para saber em quem votar, porque ficou muito no campo das alfinetadas e pouco no campo das propostas. Então, para quem gosta de um debate mais nesse ritmo de acusações e alfinetadas, foi um bom debate, mas foi muito pobre quando a gente fala sobre proposta, tanto de um lado quanto do outro lado. Não teve muita proposta, não foi o foco ali de nenhum dos dois candidatos. A gente vê os dois falando em mudança. Davi Almeida traz isso pro discurso dele, usando uma forma que para ele é mais difícil, né? Falar em mudança, já que ele quer permanecer. Mas ele fala que ele começou a mudança nesse primeiro mandato e quer continuar a mudança, por isso ele quer mais um mandato para seguir mudando Manaus. Já Alberto Neto entende aí que falar de mudança também, né? Traz uma visão simpática do eleitor, mas para ele é mais fácil incorporar o discurso de mudança, já que ele é algo novo, é uma nova aposta do eleitor para ser o prefeito de Manaus, para comandar ali, né, a cidade, administrar praticamente 10 bilhões de reais ao ano, que é o orçamento da cidade aproximadamente, tem sido nos últimos 4 anos. E foi uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais como que cada um desses candidatos quer conquistar o coração do eleitor. O coração e o voto, né? Sobre uma outra aposta dos dois, é o seguinte, a gente viu uma certa mudança. Os dois falam que são de direita. Alberto Neto tem isso muito forte, justamente por estar com Bolsonaro, e Bolsonaro realmente está sendo cabo eleitoral, subindo no palanque, vindo a Manaus e tudo isso. Davi Almeida, por outro lado, fala que também é parceiro de Bolsonaro, mas ele não tem o Bolsonaro no palanque, mas fala que já firmou parcerias com Bolsonaro, mas ele também fez uma certa mudança, porque ele fala assim: eu sou de direita, mas não sou uma direita radical. Eu sou de direita, mas se for importante para a cidade firmar uma parceria com o atual presidente do Brasil, que é o Lula, que é a esquerda, eu vou firmar essa parceria, porque o importante é trazer vantagem para Manaus, independente de ser direita ou esquerda. Então, houve uma pequena mudança no discurso de Davi Almeida nesse sentido. Ele fala que é direita, mas não tão radical, ele está pronto para fazer novas alianças. Então, é uma nova aposta que a gente vê. Karime, Carlão. Boa noite, Blink. É isso aí, ela deixou gravado pra gente, entrou ao vivo, falando lá direto do Estúdio 5, falando sobre a expectativa do evento que acontece lá no Estúdio 5 com o Bolsonaro, Alberto Neto, exatamente. Estão todos lá. Obrigada. Muita gente. 6h25, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a pesquisa aponta que 94% dos consumidores de Manaus estão se preparando para aproveitar as promoções da Black Friday desse ano. E o evento, que já virou tradição no Brasil, promete movimentar o comércio local e aquecer as vendas, tanto nas lojas físicas quanto online. A expectativa é alta, né, Carlão? Sim. O consumidor está de olho nas ofertas,
ofertas e condições especiais para garantir aí uma economia nas compras de fim de ano. Natal já está chegando, né, gente? De acordo com a pesquisa, a maioria pretende gastar entre 80 mil e 150 reais, ou seja, entre 80 reais e 150 reais. Agora tá claro. Vamos saber mais informações sobre o assunto agora com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Então, a Black Friday desse ano acontece no dia 29 de novembro. É sempre no fim de novembro, não é? Sempre no fim. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, internauta que nos acompanha nesse momento aqui pela Mix. Olha, neste ano as liquidações acontecem no dia 29 de novembro, onde os consumidores vão poder aproveitar a Black Friday. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, que é a FEComércio, divulgou o resultado da pesquisa sobre a intenção de compra do consumidor e entrevistou aí 892 consumidores do comércio varejista. A gente tem a fala agora do presidente da FEComércio, Aderson Frota, que ele fala aí do preço que lidera como principal critério de escolha, e isso tá com 52% das respostas, seguido pela qualidade e pela diversidade aí de produtos, do que mais as pessoas estão procurando para comprar aí aproveitar essas promoções da Black. Vamos acompanhar. Dentro dos entrevistados, nós detectamos que 70% das pessoas entrevistadas vão gastar entre 80 e 250 reais. 12% vão gastar entre 251 e 400 reais. E 14% vão gastar acima de 400 reais. O que elas pretendem comprar? Em princípio, vestuário, que é a preferência do Black Friday. No segundo lugar, com 17%, os celulares, que é também um presente que hoje há uma recorrência muito forte. E em terceiro lugar, cosméticos e perfumes. 18 horas. Então a gente conferiu a fala aí do presidente da FEComércio, Aderson Frota, que inclusive a gente vai continuar ouvindo ele, porque ele fala agora como os consumidores pretendem pagar e também onde preferem comprar, né? Talvez seja também o seu caso. Vamos acompanhar. 58% vão pagar com Pix e 25% com cartão de crédito. Essa é basicamente todo o procedimento. Qual é o local de preferência do consumidor na Black Friday? Em primeiro lugar, o shopping. Em segundo lugar, o centro de comércio. E em terceiro lugar, o comércio de bairros. 18 horas. Então tá aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do presidente da FEComércio, Aderson Frota, que estava falando aí sobre essa expectativa agora para Black Friday, né? Que acontece aí no dia 29 de novembro. Então tem um tempinho aí, né? Mais de pra gente se organizar, né? Juntar aquele dinheiro, aquele salário, aquele 13º, para você comprar alguma coisa. Porque a pesquisa aponta também que 38% dos consumidores pretendem utilizar o 13º salário para pagar dívidas ou poupar para contas do início do ano, né? Enquanto 24% planejam usar recursos para presentear nas festas de fim de ano. E nessa Black aí vocês vão comprar o quê, Karime e Carlão? Sei lá, vamos ver, talvez uma TV, trocar o celular, hein, Carlão? É bom, pagar, né? Dívidas. Também vale. Também vale. Tá ok. Muito obrigada, André, pelas suas informações. Valeu, André. Agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Presidente Lula sanciona a lei criando o Dia Nacional da Música Gospel. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Karime Leal. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com nuvens de manhã, passando a nublado, e à noite tem possibilidade de chuva. Mínima prevista 27 graus, máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 62%. E a umidade relativa do ar fica entre 58% e 92%. Mix
Olha só, uma cratera se abriu na Rua Salvador, na zona centro-sul de Manaus, causando trânsito intenso e deixando diversos moradores sem água. O incidente aconteceu em uma área de grande movimento e afetou tanto o tráfego quanto o abastecimento, complicando a rotina de quem depende dessa via para se locomover. Pois é, a cratera surgiu por causa de problemas na rede subterrânea de água, causado aí por uma construtora. A concessionária espera concluir o reparo até o início desta noite. Enquanto isso, os motoristas enfrentam congestionamentos e os moradores seguem sem previsão de normalização no fornecimento de água. A orientação é evitar o trecho até o problema ser resolvido. Olha só, hoje é 15 de outubro, dia do professor, mas em Manaus a data foi marcada por protesto. Professores foram às ruas no centro da cidade cobrando mais valorização e respeito para a categoria. É, manifestação, né? Uma manifestação, Carlão, que eles fizeram lá, que escancarou o descontentamento dos profissionais da educação com a falta de reconhecimento com o governo do Amazonas. Inclusive, entre uma das principais reivindicações lá é o pagamento do Fundef, que o governo do Amazonas ainda não quitou. O clima foi, sim, de insatisfação e a categoria quer respostas e mudanças rápidas. Quem acompanhou o assunto foi Odinei Araújo. No Brasil, 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. A data relembra um decreto imperial de 1827, documento que criou o ensino público no país. Mas as comemorações só tiveram início no século XX. Segundo a história, no dia 15 de outubro, um grupo de professores do ginásio Caetano de Campos, em São Paulo, teve a ideia de interromper o ano letivo com um dia de folga e uma pequena comemoração em reconhecimento pelo trabalho realizado por eles. Aos poucos, a ideia pegou. Outras escolas começaram a fazer o mesmo. Até que em 14 de outubro de 1963, o então presidente João Goulart assinou o decreto 52682 e criou o feriado escolar do Dia do Professor no Brasil. Hoje, porém, a data que seria para comemorar o reconhecimento do trabalho do professor se transformou em dia de luta por melhores condições trabalhistas e por reconhecimento profissional. A presidente do Sintean, Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, diz que as poucas conquistas obtidas até agora são resultado de muita luta da categoria e pouco ou nenhum reconhecimento das autoridades. Um grande exemplo disso é o não cumprimento do nosso PCCR pelo governo do estado e a não valorização dos trabalhadores nas duas esferas em relação a ganho real e a outros direitos que os trabalhadores têm. É preciso que a educação seja vista como prioridade 1.1 e que os trabalhadores sejam de fato valorizados com o que merecem. Para os trabalhadores em educação, quero dizer, em especial para os professores e professoras, firmes na luta, nos mantenhamos sempre na linha de frente para que possamos exigir os nossos direitos e para que possamos nos contrapor contra aqueles governantes que não valorizam os trabalhadores e, em especial, os professores e professoras. Já a outra entidade que representa os professores da capital, o Asprom Sindical, fez desse dia um dia de manifestação. Foi o 13º ato público Dia do Professor é Dia de Luta, que aconteceu na manhã de hoje na Praça da Polícia, no centro de Manaus. Com faixas e cartazes, os professores pediram respeito dos governantes e da sociedade, além de pedidos para que o governo do estado pague a terceira parcela do Fundef. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus, 6 horas e 34 minutos. Vamos para Brasília? Brasília, Cadu, Carlos Eduardo Matos, Karine. Bora lá conversar com o nosso correspondente. Boa noite, Cadu. Então, Cadu, a ministra das Mulheres do governo Lula, que é a Cida Gonçalves, ela entrou na mira das lideranças do PT que pressionam o presidente para nomear uma senadora petista para o cargo. Então, Cadu, Cida Gonçalves, ela sai ou fica, Cadu? Conta pra gente. Boa noite. Por enquanto ela fica, Karime, Carlão, boa noite pra vocês. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime,
Cida Gonçalves está fritando no tacho do Palácio do Planalto por motivos políticos, viu? Claro que o Ministério das Mulheres vem fazendo um trabalho muito mais institucional do que executivo, ou seja, vem falando muito e fazendo pouco. Mas um dos motivos políticos, Karime, é que a cúpula do PT estaria pensando lá no Senado. Como assim? Vou explicar para vocês. Algumas lideranças do PT, claro, a saída dela não é uma unanimidade ainda, tá? Eles querem tirar a Cida Gonçalves e entregar o cargo do Ministério das Mulheres para a senadora Tereza Leitão. Ela é do PT do estado de Pernambuco. Assumindo o ministério, Karime, a vaga no Senado ficaria com o suplente dela, que é o ex-deputado Silvio Costa, que é o pai do atual ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E o Silvão, como ele é conhecido também pelo perfil de lulista aloprado. No governo Lula e Dilma, ele foi um defensor ferrenho, enfrentava tudo, enfrentava todos, ainda que estivesse errado. E nos bastidores, porém, ele era um exímio negociador, ele é um político de renome aqui em Brasília. E a ala governista, Karime, está perdendo a batalha lá no Senado para a oposição, por isso que o nome dele está sendo bastante cogitado. E Cida Gonçalves seria encaixada aí, Carlão e Karime, em algum órgão de segundo escalão do governo, até porque ela foi indicada pela primeira-dama, Janja da Silva, para assumir esse ministério. Então o presidente Lula, por enquanto, não concorda com essa mexida no ministério, porque ele não quer se desgastar de novo com o público feminino. Essa mexida, ela daria um sinal de que ele está fazendo uma mexida política e não uma mexida técnica numa pasta tão importante para as mulheres, e a gente sabe que o público feminino ajudou a eleger o atual presidente, né? Mas é um assunto que está quente nos bastidores, viu, Carlão e Karime? Como também estão quentes as negociações em torno das eleições no Senado, que está prevista agora para fevereiro. Todo mundo sabe que o presidente Rodrigo Pacheco tem sido um aliado de primeira hora do governo Lula. E tudo indica, Carlão, que o sucessor de Rodrigo Pacheco vai ser o senador Davi Alcolumbre, que é do PSD do Amapá. Ele nunca deixou de ser um homem poderoso dentro do Senado. Ele é o atual presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, mas sempre teve muito poder nos bastidores. E falando em bastidor, tem uma informação, Karime e Carlão, que o Rodrigo Pacheco, ele pode assumir o ministério do governo Lula no ano que vem. É isso mesmo, ele poderia assumir ou o Ministério da Justiça ou o Ministério da Defesa. Essa ideia seria para dar a ele uma projeção política necessária para disputar o governo de Minas Gerais lá em 2026, que é um reduto eleitoral estratégico para o PT, mas que hoje está nas mãos do governador Romeu Zema, que é da base bolsonarista. Será que eles já estão pensando numa reforma ministerial? Não sei. Com certeza, Sempre parece, assim, né? Com certeza. Ricardo, olha só, o presidente Lula sancionou agora uma lei criando o Dia Nacional da Música Gospel. Importantíssimo, hein? Eu queria até saber o que dia é esse. E o Lula tá o quê? Querendo agradar quem? Os evangélicos aí, a bancada evangélica que é tão poderosa aí, Cadu, é isso? Tá querendo agradar, mas tá difícil, né, Carlão? Mas não custa tentar, né? O presidente Lula sabe que a música gospel é muito grande no país, ela é muito forte, muito influente e ela é boa demais, né? Ela tá praticamente em todas as denominações evangélicas, mas na cerimônia de hoje no Palácio do Planalto, para sancionar o projeto de lei que estabelece, Carlão, no dia 9 de junho, o Dia Nacional da Música Gospel, só estavam presentes os parlamentares evangélicos lulistas, como a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, e o deputado Otoni de Paula, que recentemente virou a casaca, Carlão. Ele deixou de ser um deputado bolsonarista ferrenho para ser um aliado do governo Lula. Estranhamente, ele deu essa virada, trouxe a igreja dele toda para o Palácio do Planalto, fizeram oração, fizeram cânticos, e tudo isso saiu ao vivo na transmissão do Palácio do Planalto. O deputado Silas Câmara, que é o líder atual da bancada evangélica, não estava presente nesse evento. Isso diz muita coisa, viu? Significa que por mais que a bancada evangélica esteja dividida, esteja rachada entre os bolsonaristas e os governistas, a grande maioria deles prefere ainda o distanciamento do governo Lula. E esse gesto do presidente Lula para tentar trazer essa bancada, claro, tem um custo, né, Carlão? Para ele, para o presidente da República. A bancada evangélica está muito
de olho naquela PEC que garante imunidade tributária para os templos religiosos, inclusive para as igrejas evangélicas. Essa matéria está na gaveta, mas aí a bancada está pressionando o presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar em votação logo após as eleições. E o presidente Lula já reiterou o apoio dele a essa proposta. Interessante como é que está esse jogo, né? Não foi à toa a celebração no Palácio do Planalto chamar os evangélicos para o Palácio do Planalto. Tudo tem sinal, tudo tem uma mensagem. Carlão, mudando de assunto, falando aí em projeto de lei, hoje o presidente Lula, ele assinou e entregou já ao Congresso Nacional o projeto de lei que aumenta a pena para crimes ambientais. A gente falou sobre esse assunto aqui no 18 horas. Esse projeto foi elaborado pelo Ministério da Justiça com o apoio da Polícia Federal, que teve dificuldades, segundo a Polícia Federal, para conduzir as investigações sobre as queimadas, né, os incêndios criminosos, por falta de amparo na legislação. A gente sabe que a legislação ambiental, ela é muito branda, né? E segundo aí o projeto de lei, que já foi apresentado agora à tarde ao Congresso Nacional, muda muita coisa. Por exemplo, provocar incêndio em floresta ou outras formas de vegetação, atualmente vai de 2 a 4 anos de prisão ou multa. Vai aumentar para 2 a 5 anos e multa. Outra questão, destruir ou danificar floresta de preservação permanente. Hoje a prisão é de 1 a 3 anos e multa. Aí aumenta para 2 a 5 anos e multa. E aí destruir ou danificar a vegetação da Mata Atlântica. Prisão de 1 a 3 anos e multa atualmente. Vai aumentar para 2 a 5 anos e multa. E assim sucessivamente. Então a Polícia Federal vai poder atuar com investigações, com escutas, com outros meios que já atuam para a investigação de organizações criminosas. Isso daí é muito bom. Esse projeto está no Congresso Nacional e agora vamos ver como ele tramita. Mas é muito provável que ele não vai tramitar ainda esse ano, Carlão. Mas é importante que o governo está mexendo nessa questão. Carlão e Karime. Sem dúvida, Cadu, sem dúvida. Muito obrigada pelas informações. Você tem outra rapidinha ou era essa? Tem uma rapidinha. Uma rapidinha boa aí, Karime. Sempre tem, né? Ô, Karime e Carlão, eu destaco aí a reunião de hoje entre o presidente Lula e o senador Omar Aziz, no Palácio do Planalto. O assunto dessa reunião foi a estiagem, a seca dos rios, que está deixando a população ribeirinha isolada, passando necessidade, sofrendo com problemas graves de saúde. O senador Omar Aziz pediu mais ajuda do governo para tentar ajudar as famílias, porque a estrutura que se tem, Karime, está no limite. E a gente sabe que o governo Lula está dando mais atenção ao povo gaúcho do que ao povo amazônico. Claro, guardadas as devidas proporções, mas o valor que o governo repassou, que hoje é de 514 milhões, né? Não chega nem perto daqueles 80 e poucos bilhões que já foram repassados ao Rio Grande do Sul. E quem fez essa crítica foi o próprio senador Omar Aziz. Então essa reunião entre ele e o presidente da República foi para tentar sensibilizar o presidente Lula para dar mais olhos para o presidente, para o povo amazônico, né? Certíssimo. Volto com vocês. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Beleza, Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E Manaus vai se tornar a capital esotérica de 26 a 29 de outubro, com a 4ª edição da Feira Mística de Manaus. E sobre o assunto, a gente conversa com o coordenador da feira, Lúcio Gonçalves, que está aqui nos estúdios da Mix, se preparando. Tem até um baralho. Gente, que tudo! Vamos conversar com ele. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, ao programa 18 horas, tudo bem? 18 horas é uma hora super especial, é uma hora mística, é a hora da Ave Maria, né? Para os cristãos, para os católicos e para nós, os esotéricos, é a hora que os portões da magia do mundo invisível se abrem com coisas positivas, é claro. Então a gente está num horário ótimo, não é isso? Que bom estar aqui, Carlão, prazer é Karime, nosso. obrigado pelo convite. Só fazendo uma correção? Sim. 31 a
4 de novembro. Ah, então vamos lá. É do dia 31 de outubro. É do dia 31 de outubro, que é Halloween, dia 31. Ótimo. Até o dia 4 de novembro. De novembro, são 4 dias. E aí passamos também pelo dia de Todos finados, os Santos e pelo Santos, dia de Finados, que é dia de Todos os Santos, é o dia 1º, e logo em seguida vem a data de Finados, né? Foi escolhida é exatamente com essa propósito. energia, com esse propósito. Pega tudo. De fazer com que as pessoas possam alcançar, né, esse autoconhecimento, alcançar essa busca interior, alcançar essa paz interior. Porque assim, hoje nós vivemos num mundo muito materialista. E as pessoas às vezes esquecem, né? Acabamos de sair de uma pandemia, não tem muito tempo, as pessoas entenderam que a vida é muito passageira, né? Tudo. E a Feira Mística de Manaus, ela veio como justamente um agregar de forças para essas pessoas. Nós somos hoje um grupo chamado Legião da Magia Amazonas, que promovemos esta feira. E aí, logo depois da pandemia, na primeira abertura, nós resolvemos fazer. Então, foi muito legal, entendeu? Porque esses empresários, lojistas, empresários, empreendedores, estavam muito massacrados, né? Tiveram seus pontos fechados, suas lojas. Claro. E a feira, que é uma economia criativa, abriu essa porta. E as pessoas buscavam isso, Karine. Você acha que as pessoas buscam mais, principalmente depois da pandemia, estão mais religiosas, esotéricas, buscando mais um outro valor, né, Carlão? Alguma outra coisa que não seja material, não é? Você acha? Eu acho, eu tenho certeza. Você sabe que eu sou pesquisador e estudioso do esoterismo há mais de 35 anos. A primeira feira mística que eu fiz foi em 1993, no campus do ICHL, na Universidade do Amazonas. O professor Gedeão Amorim ainda era diretor do campus do ICHL. Gente, então foi muito legal. Tinha um atrito muito grande com o pessoal de filosofia. Porque eles diziam, não, isso é misticismo, não tem ciência. E hoje a gente vê tantas comprovações, né? Nossa, na própria medicina. Nossa, a gente tá conectadíssimo. Eu ia falar. O próprio reiki, reconhecido hoje pela medicina. Exato, tá nos livros. É o reiki, tá nos livros de medicina já o poder e o resultado positivo. E que os orientais já faziam há muitos anos através do Jorei. Da igreja messiânica. Então, tudo tá ligado, você sabe? Porque Deus, ele consegue transpirar essa energia em várias vertentes. E aí as pessoas têm que entender que aquela coisa da intolerância religiosa não tem cabimento mais. Não existe. Né, Carlão? Gente, olha, a própria ciência, eu te lembro, tem tantas coisas, as pessoas falam assim, tem fase da lua boa para cortar cabelo, isso é misticismo. Vai perguntar para um médico mesmo, um pediatra, e ele vai dizer para você que existe sim o melhor período para você dar vermífugo pro seu filho, que é na lua crescente, se eu não me engano. Tem a ver, gente, a gente é o quê? Mais de 70% de água, e a lua influencia no quê? Nas marés, na água do planeta. Você acha que não vai influenciar também? Com certeza. Não é uma coisa meio óbvia? E outra coisa, você sabe que eu digo sempre, toda a oportunidade que eu tenho de estar, você sabe que a gente é comunicador, Carlão sabe disso, né, Carlão? Sim. A gente se comunica há muitos anos, tá? Eu tava dizendo pra tua filha, Carlão, agora na recepção, ela tá lá, que eu te conheço desde que tu chegaste em Manaus, desde né? que eu era menino. É verdade, olha, muito legal. E é muito gostoso reencontrar os amigos nessa condição, você entendeu? Desse apoio, desse suporte, dessa mídia, dessa coisa legal. E eu digo sempre, gente, por que alguns cristãos tão radicais negam essa coisa mágica que a fé tem? Por quê? Porque Jesus foi o maior mago. Tu quer saber de uma criatura que veio ao mundo concebida por um anjo? Sim. Não é? Já começa. Já foi. Ele foi concebido numa virgem por um anjo, né? Ele foi buscado ao nascer por magos que o encontraram por intermédio da astrologia, não é?
É, maravilhosa. Um menino que era gênio do conhecimento aos 12 anos em meus escribas, discutindo dentro das leis. Né, dos escritos, e lógico. Que tinha o poder de cura nas mãos, curava. Tinha o poder da oratória para multidão. Gente, ele era o maior mago do planeta. Ei, Lúcio, agora voltamos para a feira. Ai, vamos falar da feira? Olha só, além de produtos... Vocês vão, né, gente? Por favor. Olha só, tem produtos esotéricos, plantas e objetos de decoração. O que mais? Tem tem livros, esotéricas. Tem incensos. Na parte de empreendedorismo, de loja, você vai encontrar tudo, Carlão. Sim. Plantas, decoração, joias, pedras. O pessoal que gosta de pedras, que as pedras têm um poder fortíssimo. Olha aí. Sim. As pedras têm um poder fortíssimo. Os anéis, cada anel, cada dedo tem um significado. Tudo. E aí nós temos roupas, temos tudo. E aí partimos para o profissional liberal, que são quem? Os cartomantes, os terapeutas holísticos, os tarólogos, os astrólogos, minha querida amiga Cristina Mendes, que vai estar lá com a astrologia kármica incrível. Então nós vamos ter muita coisa legal. São 54 expositores. E olha, Karime, Carlão, eu simplesmente comecei essa feira com 4 expositores dentro de uma cafeteria, num evento para 70 pessoas. E a última edição, nós reunimos 3.600 pessoas em 3 dias. Tu imagina o que vai acontecer em 4. Um show. Essa edição, vamos lá, ela é gratuita para as pessoas. Todas são gratuitas. Gratuita. E corrigindo, de 31 de outubro até o dia 4. E acontece no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Que eu quero fazer um agradecimento especial à Secretaria de Cultura, que é uma grande apoiadora. Tem uma abertura incrível com relação ao tema, porque você sabe que nós ainda encontramos uma certa relutância com o tema, mas a Secretaria de Cultura que prega exatamente o quê? A economia criativa, a possibilidade das pessoas fazerem negócio, levarem seus trabalhos para que as pessoas conheçam, né? E lá nós não fazemos só negócios, consultas, nós também temos as atrações. Oba. Temos apresentação de música, temos apresentação de dança do ventre, temos apresentação de danças folclóricas e teremos esse ano, Carlão, sei que você vai amar, uma apresentação de Tai Chi Chuan. Que sensacional. Nos gramados do Jefferson Pérez. Nós vamos ter um grupo de Tai Chi que vai fazer aquela apresentação com toda aquela mentalização, com aquela concentração e vai pregar justamente o quê? Que as pessoas usem o Tai Chi Chuan para exatamente esse conhecimento interior. Legal. Nas consultas nós temos incríveis oraculistas, todos que fazem parte da nossa do nosso grupo de Legião da Magia, que são estudiosos, pesquisadores, pessoas que passam por um crivo nosso. Claro. Tem gente até formada nos cursos que eu dou de tarô e é muito legal. Então o que a gente tem de possibilidade? Da família se encontrar lá. É um evento pra família, Sim, Karime. um passeio pra gente ir. Vamos, sem dúvida. Ótimo, né? Estamos todos convidados para participar. Ali você tem ar-condicionado, você tem estacionamento gratuito, você tem a praça de alimentação e pros pimpolhos. Sim. Nós vamos ter o camarim da bruxa. Que legal! Vamos ter uma ala toda kids, onde as crianças vão poder se fantasiar de Harry 31 Potter, vai pegar justamente esse período. Toda essa pegada. 31 de outubro até o dia 4 de novembro, que acontece a 4ª edição da Feira Mística de Manaus, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, ali na Avenida 7 de Setembro, no centro, Zona Sul de Manaus. A entrada é grátis, é 0800. E é das 10 da manhã até as 22 horas. Olha, o dia inteiro, das 10 da manhã até as 10 da noite. Tem praça de alimentação, tranquilo. Você vai pro almoço, você vai pro lanche da tarde. Vamos passear por lá. Na praça de alimentação, você tem uma variedade enorme de opções e também o café da tarde e também o drink do Happy Hour. Perfeito, já tá a programação feita. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 horas. E o convite está pronto. E você fica aqui com a gente. Legal. Muito obrigada, boa noite, sucesso no evento. Tá bom. Valeu, Lúcio. Obrigado, querido. Aguardo vocês. Valeu. 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, a Procuradoria-Geral da República está de olho nas eleições antecipadas para as mesas diretoras das Assembleias Legislativas do Amazonas, Roraima e Amapá. A PGR enviou uma consulta ao Supremo Tribunal Federal para saber se os regimentos dessas casas permitem a antecipação das eleições durante o primeiro biênio da legislatura. Carlão, esse movimento levantou suspeitas, viu? A Procuradoria-Geral da República quer entender se as manobras seguem as regras ou se estamos aí diante de mais um caso de articulação política irregular. Afinal, a antecipação das eleições pode mudar completamente a disputa interna de poder nessas assembleias, como explica a repórter Odineia Araújo. Mudança feita pelos deputados do Amazonas no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado em 2023 para permitir a reeleição do deputado Roberto Cidade para o terceiro mandato como presidente da Casa está sendo questionada agora pela Procuradoria-Geral da República. Com a mudança, Roberto Cidade, que já tinha sido reeleito de forma unânime em fevereiro de 2023 para o cargo até 2025, ficará mais um biênio de 2025 a 2027. Para isso, os deputados modificaram a Constituição do Estado e o regimento interno da Assembleia Legislativa para reconduzir o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, para um terceiro mandato seguido, com 2 anos de antecedência. Na ocasião, apenas a chapa de Roberto Cidade concorreu e foi aclamada por unanimidade. A mesma situação aconteceu nas Assembleias Legislativas de Roraima e Amapá. Por isso, a Procuradoria-Geral da República, PGR, questiona no Supremo Tribunal Federal, STF, sobre previsões regimentais que permitiram as eleições antecipadas no curso do primeiro biênio da legislatura das mesas diretoras que atuarão no segundo biênio. O procurador-geral Paulo Gonet argumenta que o Supremo já definiu que as eleições antecipadas para mesas diretoras das casas legislativas só podem ocorrer a partir de outubro do último ano do primeiro biênio da legislatura, mantendo assim a periodicidade e a contemporaneidade dos pleitos, elementos essenciais para a promoção do pluralismo político. Ao possibilitarem eleições antecipadas a qualquer momento do primeiro biênio, as normas regimentais violariam o entendimento do STF, comprometendo a alternância do poder e os critérios de contemporaneidade e razoabilidade. As ações diretas de inconstitucionalidade foram distribuídas ao ministro Dias Toffoli e uma delas será relatada pelo ministro Cristiano Zanin. O 18 Horas tentou ouvir a Assembleia Legislativa do Amazonas sobre o questionamento da PGR, mas até o fechamento da edição eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 57 minutos. Olha aqui, em Manaus, um pastor foi preso suspeito de estupro contra uma adolescente de 13 anos. Segundo a investigação, os abusos ocorreram em um momento em que a menina estava sob a responsabilidade dele, o que torna o caso ainda mais grave. A polícia agiu após denúncia da família e encaminhou o suspeito à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O pastor teria se aproveitado da confiança da família para cometer os abusos e o caso está sendo tratado como prioridade pelas autoridades. A adolescente já passou por exames de corpo de delito e as investigações continuam para reunir mais provas. Mix. 18 Horas. Esporte. Às 6 horas e 58 minutos em Manaus, temos agora o Giro Esportivo e hoje tem Jogo do Brasil e é daqui a pouquinho às 8 horas e 45 minutos da noite, horário de Brasília, hein? Atenção, a seleção brasileira enfrenta o Peru em Brasília pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil busca uma vitória para fechar essa data FIFA na segunda posição da tabela, fortalecendo a campanha rumo à classificação para o Mundial. O jogo promete emoções, sim, já que o técnico Dorival Júnior aposta em uma escalação ofensiva para garantir os 3 pontos, Karine. Tá difícil, hein, Carlão? O Brasil precisa mostrar muito serviço em campo para recuperar a confiança da torcida, né? E consolidar a posição aí no topo da tabela. O jogo vai ser fundamental para ajustar a equipe. Uma vitória coloca a seleção numa situação um pouco melhor nas próximas rodadas. Mix
Para 6h59, nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. A Caixa Econômica Federal vai diminuir o limite para financiamento de imóveis de até R$1,5 milhão de reais. Itália dá início a projeto polêmico e envia grupo de imigrantes para Albânia. No Rio de Janeiro, técnica que assinou o laudo de órgão infectado por HIV se entrega à polícia. Relatório da ONU aponta que governo de Maduro cometeu crimes contra a humanidade na eleição desse ano. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Faltam 12 dias para a escolha definitiva de quem vai governar Manaus pelos próximos 4 anos. E até agora o eleitor sabe pouco ou quase nada das propostas dos candidatos. As campanhas parecem centradas em trocas de acusações. Permanece a interrogação sobre o que pensam os candidatos sobre o futuro da cidade. Qual a abordagem que tem para a cidade como um todo e não apenas como partes opostas. Educação, saúde, transporte, trânsito, gestão participativa, meio ambiente, por aí vai. O futuro global da cidade depende do planejamento e da ação de hoje. Programas e governos devem envolver essa visão global. Se as campanhas não divulgam o que os candidatos pensam e planejam para o futuro da cidade, fica a impressão de que só haverá remendos. E o eleitor acaba votando basicamente no escuro, na base da torcida, sem ter sequer no que se apoiar para cobrar de quem assumir a gestão. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.